Foi tudo certo? Vamos começar? Vamos lá. Então fala galera, boa tarde. Meu nome é Andrei, eu sou graduando de Engenharia Nuclear da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou criador do canal Radiação, diretor de Relações Externas da Seção Estudantil de Engenharia Nuclear da FRJ, e queria saudar vocês, uma boa tarde. Antes de tudo, eu queria deixar uma homenagem a uma pessoa que já me fez dar muitas risadas com seu jeito contagiante de encarar a vida. Ontem a violência fez uma vítima aqui no Rio de Janeiro e nos tirou de maneira trágica o Caio. Eu não estou podendo estar no seu enterro por estar participando da live, mas eu presto aqui as minhas homenagens a você e desejo forças para sua família. Então agora, gente, sejam muito bem-vindos à Semana da Ciência Nuclear. É uma semana de celebração com foco tanto local, regional, nacional e internacional de todos os aspectos da ciência nuclear. É um evento organizado pela Seção Latino-Americana da Sociedade Nuclear Americana, mas que reúne o apoio também de diversas associações e organizações do setor. Durante a semana, educadores, estudantes, empregadores e a comunidade em geral participarão desse evento em reconhecimento nacional de como a ciência nuclear tem papel vital na vida de cada cidadão do mundo. As atividades durante essa semana são pensadas para trazer conhecimento sobre as contribuições da indústria nuclear na vida das pessoas. Nessa live, nós trataremos de um assunto bastante interessante. Nós faremos aqui um raio-x sobre o combustível nuclear do Brasil. É um tema que tem muitos detalhes técnicos e ninguém melhor que o Renato Costa, engenheiro sênior das indústrias nucleares do Brasil, INB, com 28 anos de experiência no assunto, para compartilhar sua experiência conosco. Renato, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Andrei. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite, Andrei. Fico lisonjeado aí com a possibilidade de participar. Essa segunda semana da ciência nuclear, né, assim, dessa vez com essa grande novidade que é a live, né? Nós tivemos atividades no ano passado, mas ainda era antes da pandemia, então tinha outra dinâmica. E, assim, é uma novidade, mas que está dando a chance de muitas pessoas que talvez não tivessem a chance de participar, se fossem eventos presenciais, estarem nos assistindo aqui também. Espero contribuir um pouco aí com o que eu acumulei aí desses 28 anos que você citou, né? Trabalho aqui em Resende, na fabricação do combustível. Vocês vão ver que a fabricação do combustível nuclear tem várias fases, elas não são todas aqui em Resende, de forma que a gente vai poder bater um papo sobre todas essas etapas e o que é que o Brasil está fazendo, o que é que já fez, né? E procurar até, assim, mostrar o combustível e motivar, quem sabe, né, pessoas aí, né, universitários ou quem esteja pensando em entrar na carreira, né, para abraçar aí também no futuro essa importante atividade que é a atividade nuclear, né? Seja no combustível, seja em outra área nuclear. A gente sabe que você que está nos assistindo, você pode ter o conhecimento, ou você pode ser uma pessoa que não tem o conhecimento sobre combustível nuclear, sobre urânio. Então, se você tiver qualquer dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa, você pode ali no YouTube fazer uma pergunta, que a nossa produção aqui tá de olho, e no final da live a gente vai perguntar para o Renato, tirar a dúvida de vocês. Então, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar de fato, dar prosseguimento à nossa live. E, Renato, desde 1985 o Brasil tem uma usina nuclear em operação, né, que é a Angra 1. E suas obras começaram 13 anos antes, em 1972. A construção de uma central nuclear, ela não é uma operação simples, né? Envolve análise de diversos fatores, a segurança da operação, segurança do meio ambiente, cálculos nucleares, cálculo de física de reatores. Envolve a produção de combustível nuclear, que é o que move essas usinas de fato. Hoje, a INB, a empresa que o senhor trabalha, é responsável pelo combustível nuclear brasileiro. Mas e há 40 anos atrás? Como funcionava a produção de combustível nuclear aqui no Brasil? André, quando houve início o programa nuclear, né, foi um programa nuclear que Angra 1 foi uma usina comprada antes, adquirida e construída antes da criação do Programa Nuclear Brasil-Alemanha. Então, ela é uma usina americana, foi adquirida da Westinghouse.
E devo dizer a você que o primeiro combustível nuclear, o primeiro núcleo, ele veio importado, ele não foi produzido no Brasil. Aliás, foi a única vez, assim, né, que, assim, depois em que a primeira recarga já foi produzida pela ANB. Mas logo em sequência, essa construção de Angra 1 já veio o Programa Nuclear Brasileiro. E a fábrica de combustível nuclear aqui começou com a fabricação do combustível, mas ainda com pastilhas importadas, ou seja, foi uma nacionalização paulatina, né? Hoje a gente já domina o ciclo todo, mas naquela época ele foi sendo construído, na verdade. Né? E então, assim, desde para dizer que, para você, que no começo nós importávamos as pastilhas, montávamos o combustível aqui em Resende e entregávamos ele. E aí começou a surgir também a parte da mineração em Poços de Caldas, que produziu uma quantidade de urânio significativa para o programa nuclear, e assim, depois, mais tarde, veio o enriquecimento de urânio, que nós vamos falar um pouco nisso, né? De forma que é um trabalho que vem até hoje, tá? E nem todas as etapas ainda estão totalmente implantadas no Brasil, embora já exista o conhecimento para isso, ou em escala piloto, ou em escala de projeto, mas, assim, avançamos muito nesse tempo todo. Apesar de termos tido só 2 usinas, a ideia é que tivéssemos pelo menos 8, né? Agora está se falando em construção de mais, a Angra 3 aí está a caminho, né? E em alguns anos deve estar finalizada a construção. Mas ainda que com um programa nuclear pequeno, apenas 2 usinas, a gente conseguiu nacionalizar uma parte importante do ciclo. Se você colocar assim, eu penso até que a gente tem aí, o André, uma imagem esquematizada do reator. Né? Isso. Assim, vocês podem ver que esse esquema esquematizado é só apenas do núcleo do reator atômico. Né? Onde a gente consegue ver naquela porção em vermelho escuro ali embaixo, aquilo representa o combustível nuclear instalado dentro do reator. Né? Ali a gente já percebe algumas características importantes que o combustível nuclear tem que atender, que depois a gente vai olhando depois mais para frente algumas imagens do combustível próprio, a gente vai poder fazer uma comparação. Mas você veja, primeira coisa, aquela situação, aquela vermelho que representa o combustível, ali estão as pastilhas de urânio inseridas dentro de tubos, tá? De tubos de liga de zircônio, a gente vai ver também um pouco mais lá na frente. Mas aí já entra uma função importante do combustível, que ele é a primeira barreira de contenção do urânio. Né? Você quer urânio lá, mas ele tem que ficar dentro dos tubos, durante toda a sua vida útil, e não apenas durante a sua vida útil, também depois, quando eles forem, assim, uma vez usados, né, colocados em piscinas, eles têm que ficar absolutamente íntegros durante todo esse tempo. Essa é uma das características importantes que o combustível tem que ter. Uma característica de performance é que, assim, ele tem que promover a reação em cadeia, né? que vai assim, a reação em cadeia é a quebra sucessiva de núcleos de átomo de urânio, não é qualquer átomo de urânio que se fissiona, é o isótopo 235 que se fissiona. E essa reação tem que ser sustentada, ou seja, a cada vez que o núcleo se parte, ele gera nêutrons, e os nêutrons vão fissionar, gerar fissão em outros núcleos de átomos de urânio 235, e essa reação sustentada, essa cadeia sustentada é que vai gerando calor, tá? A cada uma vez que haja a fissão do núcleo do átomo, há uma geração de calor, e esse calor é o que vai aquecer a água e que depois lá num circuito mais adiante do reator vai ser transformado em vapor, o vapor vai movimentar a turbina. Então, uma das assim, importantes funções do combustível é permitir que essa reação em cadeia aconteça e aconteça de forma sustentada, né? Com produção cada vez de nêutrons cada vez maior, para que gere a fissão de forma contínua. Uma outra situação assim, importante, função importante do combustível, é permitir que as barras de controle, que você pode ver ali, tem assim escrito barra de controle, que são os elementos que controlam a reação em cadeia. Tá? São elementos que absorvem nêutrons. Tá? Se eles estiverem totalmente inseridos no núcleo, a reação em cadeia cessa. No momento que você quer ligar o reator, você retira essas barras de controle. Mas a cada momento de todo o ciclo de operação, uma vez acionadas, essas barras têm que cumprir sua função. E elas cumprem sua função em tubos especiais dentro do combustível. Então, assim, a questão dimensional do combustível, sua estrutura toda, é muito importante também para que possa possibilitar o controle da reação quando o reator estiver em operação. Outra situação importante que o combustível tem que atender é o seguinte: a reação em fissão gera calor. Né? Esse calor tem que ser retirado. Né? É esse calor que vai aquecer a água. Então, o combustível ele tem que permitir, né,
que o calor gerado pelas fissões seja em contato, assim, o calor é que vai atravessar a parede do tubo de zircônio, vai atingir a água, essa água tem que ser aquecida, retirada, e a questão da troca térmica é um dos pontos importantes da ciência aí, para permitir que essa troca térmica seja, assim, perfeita, né? Que seja feita de maneira correta. Uma situação outra também que nós vamos ver aí que é importante é que você veja que os combustíveis eles são assentados dentro do núcleo do reator. Né? Então essas interfaces elas são também um aspecto importante de projeto, porque ele tem que, assim, tanto embaixo quanto em cima, ele tem que casar perfeitamente com o núcleo. No momento que você fecha o núcleo, o combustível pode ficar solto lá dentro. Né? Ao mesmo tempo que embaixo também você tem que permitir que o fluxo d'água se dá de baixo para cima, né? Um ciclo forçado pelas bombas. A água passa de baixo para cima, ela envolve os tubos todos, leva o calor, né, a água quente, e sai por cima, de forma que o combustível tem que assentar bem nesse ambiente. Né? Isso é um dos pontos importantes do projeto. Uma outra situação também é que esse combustível tem que ser movimentado, ou seja, ele vai, depois daí ele sai, vai para piscinas, né? Vai ficar repousando em piscinas durante muito tempo. Esses combustíveis podem ser, ainda que sua vida útil já tenha se exaurido, eles podem ser que sejam chamados a voltar ao núcleo por alguma conveniência do operador, né, no caso da eletronuclear, e o combustível ele tem que estar íntegro, sua estrutura íntegra, para que ele suporte todas essas movimentações, possa voltar ao núcleo de operação mais para frente, possa possibilitar sua retirada do núcleo para depois sofrer um transporte, né, para alguma usina de reprocessamento, ou mesmo para guarda em algum local, algum depósito externo ali próprio na usina mesmo, que também é uma situação comum que acontece em vários reatores, para que você livre a piscina para que possa receber mais combustível. Então, assim, de forma geral, o que nós vamos ver são, assim, o projeto e a fabricação do combustível atendendo a todos esses requisitos que eu falei aí. Renato, acho legal falar também que o combustível que a gente usa em Angra é um paralelepípedo, né? A geometria dele. A seção é retangular, mas existem outras geometrias de combustível nuclear. Na Argentina, por exemplo, no reator do tipo Candu, eles usam uma geometria esférica, né? Então, não necessariamente todas as usinas do mundo usam essa configuração. A gente está falando de Em verdade, o André, os combustíveis essas usinas PWR, são água pressurizada, eles guardam muito, a maioria deles, existem várias famílias de PWR, né? Tem essa que a gente usa no Brasil e pelo mundo afora são outros. Né? O Candu já é um outro tipo de tecnologia, ele é esse redondo. Mas nas questões dos PWR, existe um russo que é hexagonal. Né? Fora esse, todos os outros têm essa matriz. O que diferencia bastante é assim, a matriz, né? Por exemplo, o combustível que vai tanto para o Angra 1 como para o Angra 2, ele tem 16 por 16 varetas, né? Nesse paralelepípedo que você citou. Ele tem uma matriz quadrada de 16 por 16, e alguns tubos no meio para permitir a passagem das barras de controle. Eu acho que você tem essa imagem. Então você vê que ele tem essa matriz, assim, né? 16 por 16. Existem outros reatores PWR também, que são 15 por 15, outros são 14 por 14, 17 por 17, 18 por 18. Essas famílias foram se dividindo dessa forma, né? Mas, via de regra, eles são assim, com essa matriz quadrada. Você perceba, assim, também um ponto importante ali, até fazendo uma correlação lá com a figura do reator, é que essa é uma peça de precisão. Você vê que ele tem um comprimento grande, 5 metros, né? E ela tem que ser, assim, reta, né? Ou seja, ela tem que caber no envelope de precisão. Por quê? Porque quando chega lá dentro do reator, eles vão ficar todos colados praticamente um no outro, né? Então, se eles forem tortos, por exemplo, você não vai conseguir colocar ele lá dentro, né? Você vai encostar no vizinho, aí você vai tentar colocar outro, não vai entrar. Então, um dos pontos importantes do combustível é a sua precisão dimensional, tá? Que você, quanto mais comprido o combustível mais difícil você fazer frente a esse desafio, né? de mantê-lo reto, produzido com uma retidão. Isso tudo é inspecionado quando sai da fábrica, né? Então ele já sai com o envelope perfeito. O transporte é feito em containers especiais, que você pode ver que são aquelas caixas amarelas lá, que estão uma em cima da outra, tem 3 ali. São 3, os containers, eles suportam todos esses, tem apoios, né, especiais, para justamente não deixar que ele entorte, ele vai na horizontal, durante o transporte ele vai na horizontal. Para que, ao longo do transporte daqui a Angra dos Reis, de Resende a Angra dos Reis, ele não sofra nenhuma deformação.
Ou seja, é uma peça de precisão, apesar do tamanho. Acho que na próxima imagem tem até tem a configuração certinha da vareta, que dá para ver. Isso. Aí, seguinte, você viu aquela matriz, né? São 16 por 16 varetas, e esse, vamos dizer assim, é um raio-x do que é uma vareta. Tá? Como é que o urânio vai para dentro do reator? Ele vai dessa forma, tá vendo? São pastilhas de dióxido de urânio. Né? O óxido tem características importantes, especiais, porque foi escolhido dessa forma, tá? E tem muito a ver com a segurança da operação, em situações quaisquer de acidente. O óxido tem suas vantagens. Existe uma mola lá dentro para que aquela coluna, ao ser transportada, não fique mexendo. Né? Ele exerce uma certa pressão sobre a coluna para que essa coluna não fique mexendo. E como a pastilha é uma cerâmica, né? Ela passa por um processo de ceramização para a temperatura, ela também é frágil. Né? Se ela sofrer um choque, ela quebra. Então, você coloca condições para evitar qualquer tipo de choque, mesmo entre as pastilhas. Você tem um tubo de revestimento. Esse tubo de revestimento ele é soldado nas pontas. Uma solda bastante exigente, porque existe uma pressurização interna na vareta, e quando você leva isso ao reator com o aumento da temperatura, né, você tem uma pressão interna assim, bastante alta. E, ao mesmo tempo que muitos dos filhos da fissão do urânio, né, o urânio, no que vai se fissionando, vai se transformando em outros elementos, muitos deles são gasosos e contribuem para o aumento da pressão da vareta, da pressão interna da vareta. Então, tem soldas com bastante responsabilidade. E a liga de zircônio, o zircônio é um material que tem uma propriedade muito especial, que ele é assim, de facilitar a transparência do fluxo de nêutrons. Né? Se você tiver um material ali que absorva todos os nêutrons, não vai ter nêutron para criar fissão lá na outra vareta. Né? Então, o zircônio ele se estabeleceu por essa característica em especial, para justamente ser um material dos tubos de revestimento, por ele permitir esse fluxo neutrônico de uma maneira fácil. Depois, lá na frente, quando a gente for falar eu guardei aí uma mensagem sobre as inovações, como é que o combustível vai ser no futuro, tá? E a gente vai voltar a falar um pouquinho na liga de zircônio novamente. A pastilha isolante tem apenas a função de ser uma blindagem térmica para que o calor não vá para baixo, né? E de forma que, assim, você vê, Angra 1 e Angra 2 esse é o mesmo modelo, tá? Esse diâmetro de pastilha é mais próximo do de Angra 2, o de Angra 1 tem um diâmetro na faixa de 8 milímetros. Tá? E mais para frente a gente vai falar um pouco sobre o processo de produção dela. Então, aqui são produções contínuas, né? Aqui, nesse slide, nessa imagem, traz um pouco da diferença entre Angra 1 e Angra 2. Angra 1 é um reator de potência de 640 megawatts. Angra 2 tem uma potência de 1.350 megawatts. Então, é um reator bem maior. Daí, você ter também muito mais varetas, muito mais combustível, muito mais urânio, muito mais, que se exprime na quantidade de pastilhas. Você vê que um núcleo de reator de Angra 1 tem 121 elementos de combustível, e o Angra 2, 193. São dados gerais aqui, né? Só para você ter uma ideia das massas envolvidas, né? Do comprimento, novamente citando aí o comprimento dos combustíveis, do peso, né? Do combustível, ele com urânio, sem urânio. Então, assim, você vê que, ainda que sejam números aparentemente expressivos, o reator não é tão grande quando você pensa na potência que ele gera. Eu acho interessante, Renato, porque eu faço graduação, né, em engenharia nuclear, e quando a gente foi ter a primeira aula lá de engenharia de reatores com o professor Sugian, assim, quando a gente pensa em número de pastilhas dentro de um reator nuclear, eu penso em bastante pastilhas, mas quando eu fiquei sabendo que em Angra 2 tem 17,5 milhões de pastilhas de combustível lá dentro, eu fiquei, cara, é impossível. 17 milhões é muita coisa. Então, em cada pastilha daquela ocorre milhares de fissões nucleares. Por isso que a quantidade de energia gerada numa usina nuclear ela é muito grande, né? Cada fissão daquela gera entre 100 a 200 MeV de... Essa é uma das vantagens do nuclear, né? Você com assim, uma pegada pequena, né? Se você for olhar Angra 1, Angra 2, o sítio de Angra 1, Angra 2 é um sítio pequeno. Se você andar de carro ali na Rio Santos, você em poucos minutos já passou as duas usinas.
E quando você vê que aquilo ali gera praticamente 2.000 megawatts de energia, né, de potência instalada, e a HA3 vem aí logo em seguida, então é uma das grandes vantagens é justamente essa potência com uma pequena pegada, né, footprint pequeno. Eu queria citar também que é o seguinte, pô, o combustível você coloca lá e ele dura para sempre? Não, não é o caso, porque assim, como a fissão acontece apenas no núcleo dos átomos de urânio 235, ele entra lá numa determinada concentração e ao longo do tempo isso vai sendo consumido, ou seja, cada fissão vai diminuindo a concentração de urânio 235, certo que uma hora ele tem que ser substituído porque você já não consegue manter a cadeia da fissão sustentável, né? Ele simplesmente, se você deixar, ele apagaria, né? Por, assim, exauridos os átomos de urânio 235. Então, ele tem que ser trocado, e essa troca acontece a cada 3 anos em média. Isso fica 3 ciclos de operação, né? Aí ele já está com nível de enriquecimento baixo, assim, já não tem muito urânio 235 lá, e tem que ser substituído por um mais novo. Então, e como é que acontece esse ciclo de substituição? Né? Cada ano, a usina funciona em média 13 meses, funciona 12 a 13 meses continuamente, aí ela para, aí existe assim, todas as manutenções regulares que são feitas no reator, e nesse mesmo tempo é substituído 1/3 do núcleo, 1/3 dos combustíveis exauridos, do núcleo, né, que são os combustíveis exauridos, eles vão para a piscina e o combustível novo entra. Então, a fábrica aqui de combustível está gerando sempre uma produção de combustíveis para ser, que a gente chama de recarga, né? que assim, são entregues a cada ano, aproximadamente, assim, para possibilitar essa troca. Né? É uma troca programada, né? Juntamente com a manutenção programada do núcleo. E interessante destacar também que, diferente dos outros tipos de usinas termoelétricas, né, a nuclear, essas pastilhas de urânio, nelas ocorre a fissão nuclear e não há nenhuma liberação de gases do efeito estufa. É uma energia limpa, então é algo que hoje em dia é vital para o nosso planeta, né? Então, a operação de uma usina nuclear não emite gases do efeito estufa. Até tem muita gente que vê lá aquelas torres de resfriação, né? Lá nos Estados Unidos tem bastante de resfriamento, e acham que aquilo lá é gás poluente, ou se tem radiação, e não, aquilo lá é só vapor d'água, não precisa ter medo das torres de resfriamento. Aquilo é só vapor d'água. Isso mereceria uma live em si, né? Falar sobre essa questão dos gases do efeito estufa, a produção, as fontes de energia que assim, ainda são muito utilizadas pelo mundo fora aqui do Brasil, no Brasil não, mas ainda queima-se carvão, ainda queima-se petróleo, e são assim, situações que contribuem muito para a matriz energética de muitos países. O nuclear não tem essa condição ambientalmente assim, correta, como diz você, não produz gases do efeito estufa, isso já diz muito, e é uma operação segura. Né? Claro que assim, o nuclear sempre tem que viver com essa questão de explicar que é segura, né? Ela não é uma situação, ela vai explicar isso sempre, mas ele sempre será bem explicado. Né? E eu penso que essa questão da opção da matriz nuclear no Brasil também faz bastante sentido, apesar que o Brasil é rico em hidrelétricas, mas precisa de uma complementação térmica, essa complementação térmica pode muito bem ser nuclear. Não apenas, existem outras alternativas também, não exclui-se as outras, mas o nuclear tem uma importância na matriz. Nós mesmos já citamos aqui um caso importantíssimo que valida o nuclear, né, que motiva o nuclear, e é a seguinte, a questão de que ele, com uma pequena pegada, né, uma pequena área, produz uma quantidade de intensidade de energia enorme, pode ser colocado próximo dos pontos de consumo. E isso é importante, né, para você não ter que transitar, ter que levar a energia a locais distantes. Legal o senhor falar isso, porque a gente precisa de combustível nuclear, né, que é o urânio. O urânio é um elemento encontrado na natureza. Até uma curiosidade é que ele é o elemento mais pesado da tabela periódica que pode ser encontrado naturalmente. E como o Renato até disse antes, o urânio natural encontrado, ele é uma mistura de basicamente 3 isótopos, que é o urânio 238, responsável por 99,28% de encontrado natural, né? O urânio 235, que é o urânio que é o combustível, né, que é o que sofre fissão, ele é encontrado em cerca de 0,7%, e o urânio 234 ele é encontrado em cerca de 0,02%. Então não é um passe de mágica que esse elemento chega nas nossas usinas, né? A primeira fase de todas, do ciclo do combustível nuclear, é a mineração.
E para isso, deve haver urânio nas nossas terras, deve haver urânio no nosso planeta, para a gente começar o ciclo do combustível nuclear. Então, Renato, eu gostaria que você falasse sobre onde estão as maiores reservas de urânio no mundo e falar também sobre o cenário brasileiro. Há reservas geológicas aqui? Quais são as minas que estão em utilização? Qual foi a primeira mina utilizada aqui no Brasil? Como é que está esse cenário aqui no nosso país? Então, André, um pouco sobre o urânio. Primeiro, é uma situação seguinte: o urânio não é um elemento tão raro na natureza, né? O urânio ele existe dissolvido na água do mar, ele existe em baixas concentrações em vários locais. Então, é o seguinte: a questão do urânio é que ele, para a sua extração econômica, tá, assim, você tem que ter depósitos que tenham uma concentração suficientemente boa para que ele possa ser explorado. Não adianta você estar na água do mar que você não consegue tirar, né? Assim, ou assim, teria que processar quantidades imensas de material para poder montar. Então, é uma questão muitas vezes econômica, né? E o Brasil, ele tem assim, depósitos econômicos, tá? Assim, depósitos em que você consegue extrair por um preço, um bom custo, um custo competitivo. Assim dizer. E dessas reservas de extração competitiva, o Brasil é o 7º do mundo. Assim, né? Existem algumas situações que colocam o Brasil em 9º lugar, como está nessa tabela da WNA, outras também 7, depende do tipo de forma como o pessoal faz. Essa tabela, inclusive, é de 2017, mas ainda é a que está no site da WNA, é o último status, né? De forma que é o seguinte: no Brasil existe urânio suficiente para abastecer o seu programa, para abastecer o que se espera de aumento do seu programa, e ainda sobraria bastante para exportação, né, se fosse o caso. Então, esse não é o problema, né? Assim, não existe assim, um gargalo nisso. A questão é o seguinte: ele tem que ser explorado, e a exploração de urânio, ela existe no mundo, basicamente, em algumas formas de extração. Tá? Vou citar só duas, porque são aquelas que no Brasil estão assim, mais sendo buscadas, né? Uma é o céu aberto, tá? Ou seja, você tem a ocorrência de urânio, você vai lá e faz uma mina tradicional, né? Daquela que você vê, até tem uma foto aí mais à frente para a gente olhar, aqui de Caetité. E outra é a mineração subterrânea, onde você faz galerias, né? E vai buscar urânio lá embaixo. Essas questões, elas têm que ser bastante bem licenciadas e reguladas, né? Porque o Brasil tem o Brasil é um país rico em mineração, né? Extrai diversos tipos de metais. Mas a questão do urânio sempre traz uma particularidade, né? Ele sempre convive junto com o radônio, que é um gás também radioativo. Ou seja, você tem que tomar cuidados especiais, né, com relação a isso. Não é nada, nenhuma ciência de outro planeta, mas é uma coisa que tem que se ter cuidado. E aí, existe aqui no Brasil o IBAMA e a SENEM, principalmente a Comissão Nacional, que cuida das questões nucleares diretamente. Então, existe um cuidado na mineração de urânio, né, para que você assim, não exponha os trabalhadores, não exponha o meio ambiente. E depois você possa voltar com aquele espaço de mineração para, assim, devidamente remediado no dia que se exaurir a mina, né, para que ele possa ser devolvido a alguma outra tipo de atividade, né, que seja. Então é o seguinte: quando você for ver aqui a mineração no Brasil, nós vamos falar de Caetité, vamos falar de Santa Quitéria, sempre envolvido com todos esses cuidados necessários para isso, né? Tanto na questão, a mineração subterrânea ainda não existe aqui no Brasil, só existe a mineração a céu aberto. Outra situação assim, enfim, importante de citar na questão da mineração de urânio é que, por vezes, o urânio está isolado na rocha. Por outras vezes, ele está associado. Em algumas vezes, e até nós vamos citar isso aqui também no Brasil, que é o caso da futura mina de Santa Quitéria, onde o produto principal, né, até vem a ser o outro, o associado. Né? Santa Quitéria está associado, por exemplo, ao fosfato. Então, tem um parceiro que vai ficar com o fosfato, vai explorar o fosfato, e ele vai ficar com a exploração do urânio. Isso transforma ainda a exploração ainda mais econômica, porque você está dividindo os custos da exploração com outro produto. Né? Isso ajuda bastante na economicidade de todo o processo. Então, o Brasil tem as duas situações: Caetité, urânio puro na rocha, ou seja, ali não tem outro produto sendo explorado a não ser urânio, e a futura mina lá em Santa Quitéria, no Ceará, ela vai ser uma exploração conjunta fosfato-urânio. Bom, aí lá nós temos uma tabelinha ali com os principais detetores de reservas, né? E aqui a gente tem uma questão de produção. Curiosamente, a Austrália, que é o que tem a maior reserva, não é o maior produtor.
E, curiosamente, a Austrália nem sequer tem assim, reatores de potência. Né? A Austrália tem reatores de produção de radioisótopos, pesquisa de produção de radioisótopos, mas não tem reatores de potência. Existe um debate na sociedade lá para construir, em funções justamente do combate à questão dos gases de efeito estufa, produção de gases de efeito estufa. Essa discussão voltou para a sociedade de lá. Mas o fato é que hoje eles não são, não têm nenhum reator de potência, mas são grandes produtores de urânio. E o Cazaquistão, que tomou conta, né, basicamente, ele tem grandes reservas e grande produção. Eles se associam a outros países, né, para outros países ali do Ocidente, da Europa Ocidental, para produção, e tem uma produção substancial de urânio hoje. Então, você vê que o Brasil aí está lá no finalzinho da tabela. E também com alguns anos de produção zerada, a partir de 2017, mas devo dizer que a partir desse ano a produção já está sendo retomada. Agora ele está assim, correndo numa produção piloto lá na mina de Caetité, e a partir do ano que vem ele deve extrair esse zero dessa tabela aí para voltar a ter produção nacional também. Legal. Bom, essa daí são os pontos onde mostra as principais ocorrências de urânio no Brasil. Né? Poços de Caldas, que você está vendo ali, foi a primeira mina brasileira, ela se exauriu, já não está mais em operação, no momento ela está em processo de remediação para que ela seja retornada, né, e seja descomissionada. Esse é o trabalho que está sendo feito lá. Caetité, Lagoa Real, é o local da mina atual. Ali que, como eu falei, citei agora há pouquinho, está sendo retomada a produção. É lá que é a produção hoje brasileira de urânio. E Santa Quitéria, que está lá em cima à direita, ela é a próxima, a próxima exploração. Esse é um projeto. O Brasil tem se esforçado para colocar em andamento. Tá? O governo atual tem apoiado bastante o retorno, assim, a entrada em operação disso. O parceiro que vai ficar com fosfato, muito interessado, porque existe o mercado para o produto que ele vai produzir lá, que é o fosfato, naquela mesma região. Né? De forma que aquele deve deslanchar. E ali será, exatamente pela questão da parceria que eu falei, a estação do urânio ali deve sair a um custo bastante competitivo. Então, esse ali, aquela mina, vai colocar o Brasil em condição de atender completamente o seu programa e ainda sobrar material para poder, eventualmente, tá, se for essa decisão, de ser exportado também. Está aí a questão, o parceiro lá chama-se Galvani, né, que é o consórcio Santa Quitéria, e assim, mostra aí aquilo que eu já discorri agora há pouco. Tá? Talvez você tenha voltar aquela que dá mostrando o Caetité, para mostrar também. Isso, essa daqui é a mina que está sendo aberta agora, lá em Caetité. Caetité é uma mina rica, né? Uma província rica, né? Assim, rica em minério. Tem mais de 30 ocorrências. Tá? Ou seja, dali surgirão, só em assim, a céu aberto, surgirão mais de 30 dessas explorações. Uma já foi, ou seja, que é a mina da Cachoeira, ela já foi, no ponto de vista que dava para fazer com a mineração a céu aberto, ela já chegou ao seu limite. Agora ela vai ter que ser mineração subterrânea para seguir adiante. Agora vai seguir essa daqui, vai ter início essa, tem uma dezena de anos aí, pelo menos, de operação pela frente, e ao mesmo tempo tem outro, dessas 30, tem as outras 28 que estão espalhadas por esse campo, de outras ocorrências para futura mineração. Esse daí são fotos de Santa Quitéria, né, do que está sendo feito agora para o mapeamento geológico, para exploração do potencial, quais são os pontos de maior concentração de minério, etc. Juntamente com a empresa que vai operar a questão do fosfato. Renato, uma dúvida que eu tenho, que talvez possa ser a dúvida de mais pessoas, é que alguns países, além de produzir o seu próprio combustível, eles também vendem combustível nuclear para outros países, né? Hoje o Brasil ainda não consegue suprir as suas necessidades, mas como o senhor disse, a gente tem bastante urânio em nossas terras, e em nossas terras a gente domina o processo de enriquecimento, a gente tem, como o senhor falou, interesse em ampliar cada vez mais esse projeto. O senhor acha que há chances de, num futuro, não sei, daqui a 20 anos, 30 anos,
a gente chegue, além de produzir o nosso combustível nuclear, a gente consiga abastecer outros países, a gente consiga vender também combustível nuclear? O que o senhor acha? Olha, isso é uma coisa de futuro. Até hoje é o seguinte, o programa está concentrado em atender ao programa nacional. Tá? A nossa capacidade de produção de minério ainda é baixa, como você viu, né? E ela tem um potencial de subir rapidamente, principalmente quando Santa Quitéria entrar em operação. Vou ter que decidir como é que faz, porque o que Santa Quitéria vai produzir é muito mais do que o Brasil precisa, né, em termos de suas próprias demandas. No entanto, ele ali você estaria no, assim, se você puder mostrar rapidamente aquele ciclo do combustível nuclear, Andrei, isso aqui. Você vê que a mineração é o primeiro dos estágios ali, né? Então você depois tem todos esses outros. E à medida que você vai progredindo nesse ciclo, você vai agregando valor, né, à cadeia. Né? Ou seja, você exportar minério, ele tem um determinado valor. Se você levar isso para mais adiante na cadeia, você vai agregando valor cada vez mais. É uma situação de se verificar lá na frente, no momento que você tiver essa disponibilidade de material, como é que você vai fazer, né? Mas o objetivo sempre foi o de alcançar os maiores valores na cadeia, né? Nessa cadeia de produção. Já que a gente está aqui, eu até vou falar nela toda. Tá? Na mineração, você tem o produto da mineração, chamado Yellow Cake, né? Que é o diuranato de amônio e uranila, que ele é o seguinte, o urânio tem que passar por um determinado processamento para chegar nessa condição, mas ele basicamente é o 3 ou 8. Né? Depois disso, é o seguinte, ele passa pela questão da conversão. O que é a conversão? A conversão é transformar o Yellow Cake em um F6, né? Hexafluoreto de urânio. O hexafluoreto de urânio é um gás. E por que ele tem que ser levado a gás? Porque ele vai ter que passar pelo processo de enriquecimento. A conversão só existe associada ao enriquecimento. Seguinte, por que é o enriquecimento? O enriquecimento é uma concentração isotópica. Você já citou aí dentro da hora que você falou, que o urânio natural, né, uma porção de urânio natural, ele tem muito pouco do isótopo 235, que é o isótopo físsil. Certo? Ele tem, assim, em cada 1000 átomos de urânio natural, apenas 7 são de urânio 235, ou isótopo 235. Se você colocar um urânio com esse grau de enriquecimento, bem assim dizer, né, urânio natural num reator tipo PWR, ele não vai rodar, tá? Porque você tem muito pouco urânio físsil lá dentro. O nêutron vai sair e não vai achar outro para poder manter a cadeia da reação sustentável. Então você tem que enriquecer. Enriquecer, você aumenta esse percentual de urânio físsil, né, no urânio. E aí você tem que levar isso aproximadamente a cada 40 átomos a cada 1000, assim, 235, mais ou menos essa proporção, que dá 4%. Isso é o que a gente trabalha hoje. Tá? Você fazer esse tipo de separação isotópica é extremamente complexo. Por quê? Porque como é que você separa o urânio de urânio? Tá certo? Porque a diferença entre eles está no núcleo do átomo, não está na coroa de elétrons. Então, por reação química, você não faz a separação. Você tem que... Como é que você separa? Tem uma diferença de massa, você veja só, ínfima, certo? E você, por essa diferença de massa, você faz pela ação em máquinas de ultracentrífugas, né, ultracentrifugador, pela força centrífuga, você tem que acelerar, né, o urânio, né, bastante, porque a diferença de massa entre eles é muito pequena, de forma que o pesado vai para a periferia, o leve fica no centro e você consegue fazer uma separação. Como a diferença de massa entre eles é muito pequena, você precisa de ter máquinas que vão a uma velocidade muito grande. Ele tem que acontecer na situação gasosa, e aí a conversão, né, para esse gás acelerar, posso fazer essa separação. E uma centrífuga só não dá conta desse serviço, exatamente porque se você fosse com uma centrífuga só, você ia levar uma quantidade de tempo enorme para conseguir fazer o enriquecimento daquela massa que você necessita. Então você tem que ter muitas máquinas. Tá? Então, o enriquecimento se transformou numa situação assim, bastante desafiadora em termos de máquina que suporte aquela rotação, aquela RPM, né, para que você possa gerar a força centrífuga necessária para a separação. E você precisa ter muitas. Tá certo? Então, de forma que assim, esse desenvolvimento do enriquecimento de urânio ele é crítico, ele é tecnologicamente bastante desafiador. Quem desenvolveu a máquina aqui no Brasil foi a Marinha do Brasil e a INB opera as máquinas aqui em Cascatas, aqui em Resende. Mas a INB não é a produtora das máquinas. Quem produz as máquinas é o centro da Marinha, lá na região de São Paulo.
Bom, uma vez o urânio enriquecido, ele tem que voltar para sólido, né? Então, está F6. E aí nós já estamos falando numa reconversão que basicamente é química, né? Porque o urânio ali já está enriquecido, né? Só que ele está associado ao flúor, você tem que tirar o flúor, né? E aí surge o O2, né? Então, é uma planta química, basicamente. Isso já é aqui na área de Resende, assim como o enriquecimento também. Aí você tem, assim, as fábricas que lidam com esse processo, né? Você tem, o que você precisa fazer? Substituir. Basicamente é retirar o flúor e combiná-lo com o urânio com oxigênio. Isso a fábrica que faz. São processos químicos complexos? Não, não são. Tá certo? O F6 ele reage com amônio, reage com o F6, amônio, água, e você com isso você tem essa substituição flúor na corrente líquida e depois por um processo mais à frente você consegue fazer a redução e consegue o dióxido de urânio. Qual que é o segredo dessa situação? Ela é que o urânio é um material extremamente cuidadoso de se cuidar. Ele não é assim, ele não tem muita radiação. Nesse estágio ele não é. Mas, no entanto, você tem que evitar, de qualquer maneira, que ele saia de onde deve estar. Então, as plantas são automatizadas ao máximo possível, certo? Você não tem contato muito pequeno. Você está vendo ali uma foto ali no lado direito, das pastilhas sendo retiradas, né, depois de sinterizadas e retificadas, elas ficam com aquela cor brilhante, assim. De forma que, assim, essa proximidade é possível sem qualquer dano à pessoa. Mas se evita ao máximo que as pessoas tenham contato com ele, respirem o pó, etc. Ele tem um comportamento de metal pesado, se acumula no organismo. Então, de todas as formas, dentro da fábrica, você vai ver pessoas usando máscara, dessa forma. Mas nada que seja, assim, um distanciamento blindagem. Né? A blindagem, ela se dá de uma situação bastante simples. Né? Não é uma blindagem complexa. Mas é o seguinte, a fábrica é feita especialmente para isso. Você não vai ver urânio em fábricas comuns. Você só vai ver urânio em fábricas especialmente projetadas e construídas para isso. Quem toma conta de todo esse licenciamento é a Comissão Nacional de Energia Nuclear e outros organismos internacionais que sempre com a comissão vêm aqui nos inspecionar a fábrica, não apenas com relação à segurança, mas também com relação ao controle do material nuclear, porque esse é um outro ponto bastante sério na questão nuclear, que é que você tem que dar conta do urânio que entra, do urânio que sai, para que não haja desvio. Isso é uma situação controlada internacionalmente, através também de grupos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, com seus agência internacional, agência Brasil-Argentina de controle, tudo assim para que essa situação fique bastante controlada. O urânio tem que estar onde ele deve estar. Bom, depois que a pastilha está pronta, aí você tem que encapsular, né, e você dá a ele a sua conformação final, né, os tubos estão ali, eles vão ser preenchidos com essas pastilhas, fechados nas pontas, tá? E aí entra a questão assim, da função do combustível no que diz respeito à transferência de calor, porque existem espaçadores que vão cuidar porque exista o correto turbilhonamento da água ali na periferia das varetas para que a troca térmica se dê com eficiência. Tudo isso é projetado, a NB faz o próprio projeto, também utiliza-se de projetos de fora do Brasil, de forma que você tem uma embalagem bastante, vamos dizer assim, né, o elemento combustível seria a embalagem do urânio, das pastilhas de urânio. Ele tem uma função muito importante na segurança e na função do combustível para que tudo corra bem lá no reator. Né? Lá no reator é simplesmente colocar o combustível lá dentro do núcleo, retirar, operar. Né? Ele não tem nenhuma interação maior que essa combustível. Tudo isso é feito aqui. Aí entram também, na fabricação do elemento, conceitos importantes de uma indústria zero defeito, que busca o zero defeito, por uma questão assim bastante lógica e básica. Tá? Esse aí não é um produto que não aceita recall. Uma vez que ele sofreu a primeira reação em cadeia, você já começa a ter filhos dessa reação em cadeia dentro das varetas, aí o combustível fica extremamente radioativo e não pode ser retirado da usina. Então é o seguinte, você tem que ter certeza que quando você colocou um produto desse lá, você fechou a tampa do reator, foi colocado a operar, que ele vai operar sem defeito. Isso é uma das condições de busca incessante, né, pelo zero defeito, uma das características da indústria nuclear como um todo. Né?
não apenas na fabricação do elemento, mas isso, até para dar certo, né, você tem que ter esse tipo de condição em todas as etapas do ciclo. De forma que basicamente uma regra básica geral. Né? A partir disso vai a geração. Né? Então, e assim estamos. Penso que eu falei de todas as etapas. E, bom, eu acho legal destacar, Renato, também, que o urânio ele não sai, como a gente falou aqui, o senhor falou, o urânio ele não sai das minas direto para a geração. É um ciclo complexo, né? São 7 fases. E a gente tem que exaltar o trabalho de pesquisa aqui no Brasil, porque o ciclo, né? A tríade da nuclear é possuir usinas, possuir urânio nas terras e dominar o processo de enriquecimento. E isso só 4 países no mundo, se eu não me engano, dominam essa tríade, né? Que são os Estados Unidos, Rússia, China e o Brasil. Então, nós somos um país extremamente desenvolvido nesse sentido, né? Enriquecimento não é uma tecnologia fácil de se obter, né? São anos de pesquisa. A gente está se concentrando aqui até, André, assim, na questão do combustível que é fabricado aqui por reator de potência, mas existem muitas outras aplicações que se utilizam nisso. Tá? Inclusive, a semana toda, a Semana da Ciência Nuclear, ela tem diversas apresentações e lives que justamente exploram todo esse mundo de aplicações da energia nuclear. Inclusive o seguinte, lá o Brasil vai construir um reator de pesquisa de produção de radioisótopo, tá? O RMB. O RMB, ele vai se utilizar de urânio produzido no Brasil. Tá certo? E em muitas situações, por exemplo, o programa do submarino nuclear, né? Essas tecnologias, assim, elas não estão à venda, tá certo? Ninguém lá fora se interessa que tenha crise concorrência nesse sentido. Você tem que construir, você tem que conseguir isso. A transferência de tecnologia, ela vai até um certo ponto, tá certo? No momento em que você começa a ter capacidade para incomodar, né, mercados estabelecidos, né, aí o jogo muda, tá certo? Então, ele é uma situação importante, a gente tem aqui diversas cooperações com vários institutos de pesquisa, desenvolvimento de liga de zircônio para aplicações nucleares, assim, projeto de combustível nas questões termohidráulicas, né, essas que eu citei aqui. Existem diversas assim, situações que a gente vai buscando dar fomento à pesquisa, tá? Para que assim, tenha assim, porque o nosso programa nuclear é pequeno, esse é um problema que a gente tem que conviver. Tá? Nós temos aqui só 2 reatores, não tem um outro de potência ali. Se tivéssemos aqui 10 reatores, a situação era outra. Você teria assim, muito mais pesquisa, porque assim, a questão econômica se imporia. Né? Assim, então, você tem que assim, construir uma situação que não seja megalomaníaca, tá? Mas que você persiga o teu objetivo, porque hoje é que você tem a maior parte desse processo nacionalizado. Agora, também é verdade do outro lado, que a economicidade econômica, nós temos que estar assim, muito atento a isso também. Em certas situações, você vai até conseguir desenvolver a pesquisa, você vai até conseguir chegar a um resultado, mas você não vai construir uma fábrica para aquela determinada situação. Por quê? Porque não é econômico fazer isso. Pô, vale mais a pena você comprar de fora. Mas você tem o know-how. Você sabe fazer uma especificação de compra, você sabe assim, controlar os seus fornecedores de uma maneira, porque você que sabe fazer. Isso faz toda a diferença. Então, esse é um ponto que tem que ser perseguido, tá? Né? Tem diversos institutos aqui, com auxílio da Eletronuclear, com auxílio da INB, de forma que a gente busca isso. Muita coisa já foi nacionalizada. Agora, nós estamos aí precisando bastante que a Angra 3 venha, né? Também para nos ajudar nisso, porque a questão de escala faz uma diferença enorme na questão de recursos envolvidos e que você tem à disposição para você perseguir esse objetivo. Galera, faltam 11 minutos para acabar a live e a gente chegou naquela hora boa de perguntas. Eu até separei uma pergunta aqui, Renato. O Iago Gomes, ele perguntou, existe alguma pretensão da produção de Aleu pela INB? Olha, o seguinte, o Valeu está nas perspectivas do Brasil. Tá? O que é o Valeu? O Valeu é o enriquecimento um pouco mais alto para os reatores de pesquisa, tá? Abaixo de 20%. Aqui na INB, você tem capacidade de enriquecimento por licenciamento, tá? Até 5%. Então, assim, 5% de isótopo 235, tá? Na massa. A partir daí,
quem tem condição de fazer até 20% é a Marinha em São Paulo. Eles têm o licenciamento, que, aliás, é uma situação bastante também distinta para o Brasil, tá? Porque se você vê na Europa, por exemplo, fora das aplicações militares, das aplicações civis, não tem lá uma unidade, uma usina de enriquecimento que tenha licença para ir até 20%. E só isso é um diferencial a nosso favor. Tá? E nós, assim, existe cliente para isso, porque isso é dominado por pouquíssimas empresas. Tá? Existe mercado, nós já nos aproximamos, inclusive, da Argentina, para tentar, porque a Argentina tem um programa nuclear também. Eles não têm reatores PWR, né? Os reatores deles são tipo Candu ou tipo água fervente, mas não, tipo Candu, basicamente. E eles, assim, não têm PWR, mas, então, portanto, eles não têm necessidade do enriquecimento para abastecer esses reatores. Mas eles estão, assim, adquirem urânio enriquecido do Brasil para que eles possam fazer uma pequena mistura no combustível deles para melhorar a performance. Eles levam até 0,85, 80, 85%. Eu compro o combustível nuclear da gente. Mas eles têm produção de reatores, eles fabricam, projetam e constroem reatores de pesquisa e vendem no mundo todo. A gente pode ser o parceiro nosso para que a gente possa abastecer esses reatores com urânio enriquecido a 20%. Isso é um mercado pequeno, assim, muito grande no mundo, com muito poucos fornecedores. Renato, eu vi no chat aqui uma pergunta do Sérgio Filgueiras, que também é relacionado com uma dúvida minha. Ele falou que gostaria de ter um comentário sobre o desenvolvimento tecnológico e pesquisa em combustíveis nucleares atuais no mundo. E aí que eu ia perguntar para o senhor sobre o tório, porque lá na faculdade a gente sempre ouve falar que o próximo combustível nuclear é o tório. E realmente é o tório? Como é que é essa área de pesquisa? O senhor acha que vai para um outro lado diferente? Ou qual é a sua visão sobre isso? Olha, eu tenho pouco conhecimento na questão do tório. Agora, não tenho visto muitas iniciativas disso fora do campo de pesquisa. Não tenho visto nenhuma iniciativa. Talvez na Índia, né? Conheço pouco o programa nuclear da Índia. Lá eu sei que eles também têm, porque eles são ricos em tório. De forma que eu não estou bem certo se isso vai se configurar num futuro próximo em reatores estatórios sendo construídos. Eu posso falar o seguinte, de que forma que o progresso das inovações no combustível, para que direção que ela está indo. Tá? É o seguinte, depois do acidente de Fukushima, diversas iniciativas na área de reatores e também na área de combustível, o combustível ele se portou conforme o previsto na questão do acidente de Fukushima. Mas, assim, para que se faça, a ideia da indústria, esse desafio foi colocado de que se evitasse, evidente, a ocorrência de novos problemas como aquele. E todas as etapas lá da geração de energia nuclear, elas foram chamadas a melhorar seus processos e apresentar como é que vão melhorar. E na questão do combustível, surgiu um programa mundial chamado ATF, né? ATF para a sigla em inglês de Accident Tolerant Fuel, que é o combustível que tolera acidentes. Então, basicamente, atuando no sistema de óxido de urânio, tubo de zircônio. Tá? O tubo de zircônio, ele, ao ser submetido, ele sofre uma reação com vapor a alta temperatura, altíssima temperatura, acima de 1000 graus, ele acelera a reação de oxidação e produz hidrogênio acumulado, pode explodir. Então, existem iniciativas para melhorar a liga no sentido de reduzir essa possibilidade. E basicamente são assim, deposições de cromo na superfície do tubo para que você melhore essa condição, afaste, né, a liga de zircônio do vapor d'água, evitando essa reação. E o O2 ele vai seguir no sentido de melhorar a condutividade térmica, isso é um ponto importante, né? Evitar aumentar a condutividade térmica. O O2 não é um que tem a menor condutividade térmica de todas as opções, mas ele pode ser melhorado com dopagem e com colocação de cromo também. O desenvolvimento está indo nessa direção. E mais no futuro ainda pode ser que determinados tipos de ligas, assim, que o zircônio venha a ser substituído por ligas de material compósito, mas isso está um pouco mais longe ali, material cerâmico. E também na pastilha está assim,
dentro do curto prazo, iniciativas para aumentar a densidade da pastilha. Né? Assim, por que aumentar a densidade? Porque aí você, no mesmo volume, vai ter mais urânio, então você, com isso, você melhora o desempenho dela. Né? E consegue, assim, no sentido que se busca uma melhoria de performance. Essas são, assim, aquele no curto prazo, tá certo? Aquele que está sendo feito agora. Tá? Isso, assim, pode ser utilizado, o que é importante? Pode ser utilizado dentro das tecnologias atuais de reator. Mais para frente vão existir os reatores de geração 4. E aí a situação muda bastante. Tem diversos reatores de geração 4, tecnologias sendo desenhadas, algumas já conseguiram até licenciamento, os primeiros conseguiram licenciamento. De forma... Perdão, o do geração 4 ainda não. O que conseguiu licenciamento foram os SMR, que são os reatores pequenos. Geração 4 é uma coisa de futuro, está ainda na prancheta. Eles, lá na frente, vão exigir um redesenho completo do combustível, porque muitos deles nem sequer são de vareta, como esse nosso. Ok, isso aqui está assim, no nosso horizonte, né, que a gente vem acompanhando. Outras situações de fabricação é o uso de fabricação com manufatura aditiva, né, que é impressão 3D. Isso vai começando devagarzinho, porque a indústria nuclear é sempre muito conservadora, tem que testar muitos processos antes de colocar eles em operação. Mas isso já vem aparecendo, sabe? Alguns componentes fabricados com impressão 3D. A gente tem mais uma pergunta? Eu até vi uma aí, perdão, André, eu vi uma sobre a capacidade de projeto, né? Não sei se é essa que você ia fazer, apareceu na tela. Deixa eu ver. Acho que foi que o Diego tinha botado anteriormente, falou sobre desenvolvimento tecnológico, é isso? Tem aqui. Gostaria de saber se o Brasil tem capacidade de projetar o combustível nuclear além olha só, o Brasil, por que no projeto do combustível existe o uso de metodologias de cálculo. E essas metodologias de cálculo são essenciais. É a forma como você calcula o fluxo de nêutrons, é a forma como você calcula a troca térmica. Com isso, como é que você coloca os limites que o combustível aceita, como é que ele... quais são os limites de potência de cada vareta do combustível inteiro, etc. Essas metodologias, elas são desenvolvidas pelos grandes lá fora que projetam os reatores. Certo? E você ter códigos, assim, essa metodologia se expressa lá na frente em códigos. Os códigos são operados, você tem pessoal especializado que opera esse código. Esse daí está na mão dos grandes, tá certo? É o seguinte, então você fala, se você... A ANB, a nuclear, ela tem esses códigos, ela paga licenciamento por esses códigos. E com base nesses códigos, ela consegue fazer o projeto. Porque também não é simples, não é só operação de código. Você tem que ter muito conhecimento para partir de uma coisa para outra. Então é o seguinte, a ANB consegue, com o uso dessas metodologias importadas, fazer o projeto. Foi isso que aconteceu com o Angra 1, no reprojeto combustível da 16 NGF, e também acontece com situações pontuais em Angra 2, porque o combustível de Angra 2 já está mais no estado da arte. Então, e agora a Angra 1 está mais ainda, porque é um combustível de projeto super novo. Então, assim, dessas condições, sim, sabe? O Brasil tem essa situação. Quando que o Brasil vai ter metodologia própria disso aí? É uma coisa que está muito ligada ao projetista do próprio reator. Né? De forma que isso não é uma situação que vai. Existem iniciativas brasileiras, sim, né? Tem o Código Nacional de Física de Reatores, mas essas são situações que ainda não estão licenciadas, que você ainda não passou por um processo de licenciamento, mas que você possa aplicar. Isso é fundamental. Se não tiver o licenciamento, se não tiver mostrado ao seu licenciador que aquele código ele é equivalente e traz os resultados esperados, né, de uma maneira comprovada, e para isso você tem que ter laboratórios, porque você tem que irradiar o combustível, levar para o laboratório para mostrar que aquilo que aconteceu de fato foi o que foi previsto pelos códigos. Então, e essa situação de laboratórios para material irradiado não existe no Brasil ainda. De forma que a gente está distante dessa parte de criar as metodologias e os códigos de cálculo. Mas nós, assim, temos a condição de fazer o projeto uma vez usando os códigos licenciados. A nossa live está acabando. Tinha até mais perguntas lá, mas estamos ficando sem tempo. Qualquer coisa, se vocês tiverem mais perguntas, pode até deixar lá nos comentários, que eu peço para o Renato depois responder, ou a gente dá um jeito de responder as dúvidas que vocês ainda têm. Eu vi um comentário da Ana. Cadê? A Ana Letícia Souza disse assim: uma aula rara sobre o ciclo do combustível nuclear, um privilégio.
E realmente eu acho que não é a primeira vez que eu ouço uma palestra, uma conversa sobre o combustível nuclear com o Renato. E, Renato, a gente fica muito honrado de ter a sua presença na Semana Nuclear. Acho que conhecimento é um negócio que é raro e o senhor tem de sobra, né? Então, a gente fica muito agradecido das suas palavras, do senhor ter passado esse conhecimento para a gente. E, Pô, eu agradeço, cara. Eu, assim, agradeço colaborar, pô. Mas tomara que, sei lá, que tudo que a gente fale aqui, a gente não puta longe da gente saber tanto assim, né? A gente tem assim um conhecimento, tem anos de vida aí na estrada ali. E a gente gosta de passar, até que é para as pessoas se conhecerem, e a gente se entusiasma quando você consegue assim, mostrar para as pessoas que isso é um campo muito bacana de trabalho. Né? Ele tem futuro, tá? Ao contrário do que muitos pensam aí, ele tem um futuro grande pela frente. Assim, Angra 1, 2 e 3 em operação, você tem o RMP, você tem o Programa Nuclear da Marinha, você tem diversas outras coisas acontecendo em radiação elementar. Eu não quero citar porque estão tantas que assim, exige precisa de tanta gente especializada. E o Brasil, ele sempre faz assim, a coisa com tanta segurança, tanto bem feito, que assim, sabe aquela coisa que você sente prazer em falar, você sabe que tem um background aí de gente bastante competente trabalhando. Tem muita gente assim, fazendo um trabalho bacana. E, assim, lógico que as pessoas precisam de gente nova entrando, né? Não é nada, assim, é reação em cadeia, né? Se não tiver o próximo. O negócio não vai rolar. Tô aí, hein? Eu tô formando então, daqui a pouco. Isso aí. Então, o que a gente puder fazer em termos de mostrar o que a gente faz, a gente assim, agradece. Isso tem uma aura sempre um pouco de segredo envolvido com o nuclear, mas isso daí não é isso, não. O que tem de segredo é a tecnologia de construção da centrífuga, tá? Que nem tem urânio ali, sabe? O urânio é o uso daquilo. Né? E de forma que o programa nuclear é aberto, é uma coisa transparente. Isso aí. Bom, gente, a nossa live está acabando, está finalizando, mais a Semana da Ciência Nuclear está só começando. Agora, 4 horas, está começando agora, nesse momento, o lançamento de um tour guiado virtual no reator nuclear de pesquisa lá em São Paulo, que fica dentro do IPEN, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Então, não percam a oportunidade também única. E quero novamente agradecer ao Renato. Essa live... Obrigado a você, André. Vai ficar tanto no canal Irradiação, tanto lá na ABEM, vai ficar disponível no site da ABEM. Então, se vocês quiserem rever ou compartilhar com seus amigos, tirarem dúvidas de alguma coisa, vocês têm essas opções. Renato, uma boa tarde, muito obrigado, galera. Uma boa tarde para vocês também. Sempre um prazer estar por aqui e até uma próxima oportunidade.